Curiosidades sobre as borboletas. Apesar de delicadas, as borboletas encantam por sua beleza. As borboletas e mariposas são espécies muito parecidas. Ambos insetos são inseridos como Lepidoptera, que nada mais é que a ordem das espécies que apresentam escamas nas asas. A palavra Lepidoptera vem do grego lepis, que significa escamas, e pteron, que significa asas. Popularmente conhecidas como mariposas e borboletas, são insetos holometábolos, com metamorfose completa, de asas membranosas, corpo e apêndices cobertos por escamas. Lepidoptera é a segunda maior ordem de espécies do mundo. Depois da Coleoptera, Lepidoptera é o grupo mais diversificado de insetos, contando com quase 200.000 espécies conhecidas, sendo a grande maioria de mariposas e apenas cerca de 15.000 espécies de borboletas. Para se ter uma ideia da imensa quantidade desses insetos, somente no Brasil, já foram constatadas mais de 5.000 espécies. O seu principal papel no ecossistema é para a economia. O motivo é que mesmo as larvas sendo consideradas como pragas, os insetos adultos são excelentes e importantes agentes polinizadores. Entre esses animais, é comum encontrar uma série de características comuns de outras famílias de insetos. Contudo, as mariposas e borboletas possuem um biotipo peculiar, como 3 tagmas, 6 pernas articuladas, 2 olhos compostos, 4 asas grandes, garras no fim das pernas. Para confirmar a evolução e identificar a larva Lepidoptera já adulta, a análise é feita através das asas, antenas e espirotromba. São insetos holometabólicos, ou seja, realizam metamorfose completa, e apresentam dimorfismo entre machos e fêmeas, tendo a sua vida dividida em 4 estágios distintos: ovo, larva, pupa e imago. Seus estágios de larva e pupa recebem denominação típica, sendo chamadas respectivamente de lagarta e crisálida. A espirotromba consiste em 2 regiões muito estendidas do primeiro par de maxilas chamadas de galhas, funcionando como um tubo sugador de néctar. Entretanto, apenas os indivíduos adultos apresentam a espirotromba. Esses insetos em fase larval apresentam um aparelho bucal triturador que é utilizado para se alimentar de folhas até o momento da fase de pupa. O número de ovos gerados varia muito, de um pouco menos de 100 em algumas espécies, a mais de 1.000 em outras. Os ovos são colocados de maneira específica, geralmente sobre, ou próximos a uma fonte de alimentos. Em algumas espécies, são colocados individualmente ou espalhados, em outras são colocados juntos e então cobertos por uma secreção rígida vinda das glândulas abdominais da fêmea. Em alguns grupos, os últimos segmentos do abdômen da fêmea são bem alongados, e os ovos são colocados em partes macias da planta ou em fendas. O desenvolvimento do embrião e eclosão das larvas são controlados por um mecanismo fisiológico chamado diapausa, que pode diminuir o metabolismo regulando a eclosão para o momento em que as condições ambientais estejam favoráveis. No caso de algumas mariposas da família Blastobasida, a larva choca dentro do útero da fêmea. O período larval é a principal, e muitas vezes a única, fase de alimentação do seu ciclo de vida, na qual o animal ingere grande quantidade de alimentos para o seu desenvolvimento. A maioria das larvas muda de 4 a 5 vezes à medida que crescem, desfazendo seu exoesqueleto, em um processo conhecido como ecdise. A maioria das larvas desenvolve fios de seda que são utilizados na construção de seus ninhos e um abrigo que protege a larva de predadores. A aparência das lagartas varia bastante, principalmente quando consideramos a sua coloração, que também mostra a sua capacidade de defesa. A pupa é a fase na qual a lagarta passa por grandes transformações corporais, seus tecidos são reconstruídos até que ecloda como adulto. A duração da fase purpal varia muito dentro de um grupo e às vezes até entre gerações de uma mesma espécie. Pode durar de 7 a 10 dias, durante o verão ou meses em caso de hibernação ou dormência. Apesar de completamente formado, o adulto pode permanecer sossegado dentro do casulo purpal por um longo período, até que as condições sejam ideais para a sua eclosão. Quando sai do casulo, a borboleta se move até um lugar no qual possa se prender, com a cabeça voltada para cima e o dorso para baixo. O inseto então começa a forçar seus fluidos corporais para o tórax, através da contração do abdômen e bombeando sangue para as asas, fazendo com que elas atinjam o formato e o tamanho do indivíduo adulto.
que poderá voar dentro de alguns minutos. A fase reprodutiva ocorre na fase adulta quando podem copular e ocupar novas áreas. Os lepidópteros também são frequentemente alvos de predadores e parasitoides, sendo o estágio larval o mais vulnerável. A maioria dos parasitoides são vespas ou moscas, enquanto seus predadores podem ser vespas, aranhas, pequenos vertebrados e outros animais. Em relação às asas, o pó que solta é na verdade, as escamas. É importante lembrar que elas não causam cegueira, mesmo que o dito popular insista em afirmar tal coisa. Mesmo que sejam animais belos e pequenos, os lepidópteros possuem instinto de defesa que podem se tornar um grande e dolorido problema para os possíveis predadores. Em geral, os acidentes ocorrem quando há contato com as sedas das larvas. Além disso, costumam provocar reações inflamatórias internas e até mesmo hemorragias, dependendo da espécie de lagarta. Por conta disso, ao observar uma larva, seja ela de borboleta, lagarta e até mesmo o famoso bicho cabeludo, o mais prudente é sempre retirá-lo com cuidado e colocá-lo na natureza. Dessa forma, é possível evitar sérios problemas cutâneos e internos, além de alergias e demais complicações que podem ocorrer. Em caso de contato com alguma das larvas da ordem Lepidoptera, é indicado procurar imediatamente um pronto-socorro.